Hoje é um culto muito especial, porque estamos aqui para cear, comer do pão e beber do cálice, em memória de Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas almas. Eu quero que você abra em Lucas, no capítulo 22, Lucas, capítulo 22, no verso 19, Lucas 22, 19, disse o Senhor Jesus, Ele falou com os seus discípulos ali, era o momento da ceia, e aí diz, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Pode tomar o seu assento. Aleluia. É um momento solene, é um momento fantástico, é um momento especial demais para aqueles discípulos, mesmo eles ainda não compreendendo exatamente o que aquilo significava, eles não compreendiam ainda, eles ainda não haviam entendido o que estava para acontecer. Eles já tinham ouvido Jesus falar por mais de uma vez sobre o seu destino. Eles já haviam ouvido Jesus falar que ele teria que ser morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas ainda assim os discípulos não compreendiam, não haviam compreendido, eles ainda não entendiam. Então aquele momento ali foi um momento para eles muito especial. Jesus dizer para eles daquele pão, sobre aquele pão que representava o seu corpo, e aquele sangue, o suco da vide, o vinho que representava o seu sangue. Para eles foi um momento com certeza muito, muito especial. Eles se alegraram com Cristo, mas eles não imaginavam o que verdadeiramente aquela ceia significava. Tanto que Jesus, depois daquele momento, eles saem dali, vão para o Monte das Oliveiras, e Jesus entra no Getsêmani para orar, e faz aquela oração terrível e dolorosa, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua, Pai. Então logo em seguida da ceia, eles vão para este local, Jesus faz a oração por 3 vezes, ora ao Senhor por 3 vezes, ele soa gotas de sangue, indicando tamanha angústia no seu interior, no seu coração. E depois, quando ele termina e ele acorda os discípulos, eles saem dali e dão de encontro aos soldados de Roma, aos fariseus, todos armados para prendê-lo. Até ali, então, os discípulos também ainda não compreendiam, eles não sabiam por que aquilo estava acontecendo, mesmo que aquilo tivesse sido predito por Jesus a eles. E aí depois o mestre é levado e é julgado de maneira injusta, é levado ao sumo sacerdote, é julgado por ele, é mal julgado, julgado de forma injusta por ele, por aqueles homens que procuravam alguma coisa para condená-lo, não conseguiam. Depois ele é levado para o Pilatos manda ele para Herodes manda ele de volta para Pilatos. Ninguém quer aquela batata quente, ninguém quer resolver aquilo, porque eles sabem que, eles pressentem que aquilo não é algo bom, que aquilo para eles não vai terminar bem. E por fim, voltando segunda vez para Pilatos tentando de todas as maneiras não condenar Jesus, se sente obrigado a fazê-lo e entrega ele para ser crucificado.
E os discípulos ainda não compreendem, eles não conseguem entender, eles não sabem, não entenderam que aquilo era necessário e que a morte de Cristo traria perdão aos pecados daqueles que viessem a crer, e no terceiro dia ele voltaria à vida. Eles não compreendiam, tanto que Jesus foi crucificado, foi morto, foi tirado da cruz, levado para uma tumba, e por lá ficou por 3 dias, e os discípulos se entregaram à tristeza profunda. Eles se entregaram a uma tristeza profunda, eles ficaram trancados, dentro de uma casa, reunidos, chorando, se lamentando, sofrendo uma dor terrível pela perca do mestre ao qual eles amavam, E a Bíblia diz que no terceiro dia Jesus ressuscita, mas eles ainda não sabiam. Esta ressurreição foi revelada primeiro às mulheres. Ele apareceu a Maria Madalena, e ele disse a Maria Madalena que era para ela ir até eles e contar a novidade, dar a eles as boas novas. E Maria, uma mulher estimada pelos discípulos, porque Maria Madalena, ela fazia parte desse grupo, então ela era muito estimada por eles. Mas quando ela chegou na casa onde eles se encontravam, e ela anunciou com toda a alegria que ela podia ter no coração, que o mestre estava vivo, estes homens não acreditaram. Duro é a incredulidade, é uma coisa terrível. Impediu deles entenderem o que Cristo já havia falado para eles tantas vezes, que era necessário que aquilo viesse a acontecer, mas que ao terceiro dia ele seria ressuscitado pelo Pai e estaria com eles novamente. E agora chega Maria Madalena com essa boa notícia, mas eles não creem, eles duvidam, eles olham e devem ter falado uns com os outros: ela está alucinada, ela está sentindo tanta falta do mestre que está vendo coisas. Não acreditaram, até que o mestre apareceu no meio deles, deu graças pelo pão e o partiu entre eles. Aí eles acordaram, aí eles entenderam, ali foram abertos os seus olhos, os seus ouvidos, e a incredulidade deles caiu por terra. Amém? A ceia é uma ordenança, que Cristo deixou para os discípulos e para todos aqueles que viessem um dia se tornar também discípulos dele. Estamos aqui, somos discípulos do mestre, somos discípulos de Jesus Cristo, somos a igreja dele, somos sua noiva, e estamos aqui para obedecer mais uma vez a sua ordenança e participar mais uma vez do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Agora, é preciso alguns cuidados ao participarmos da ceia, nós sabemos disso. Uma delas é que nunca, jamais o pão se transforma no corpo de Cristo, nunca, jamais o suco da vida se transforma no sangue de Cristo. Isso jamais aconteceu e jamais venha a acontecer um dia. Olha que Jesus ainda está ali com o seu corpo intacto, ele ainda está ali totalmente perfeito em saúde física, e ele serve o pão aos discípulos e diz: isto é o meu corpo. Mas o corpo dele está ali intacto. Depois ele serve o suco da vide, o vinho: isto é o meu sangue, mas o seu sangue ainda não foi derramado. Então nós entendemos no texto que isso é representativo, ou seja, o pão é algo que Cristo escolheu para representar o seu corpo que seria imolado na cruz. O vinho, o suco da vide, ele escolheu para que representasse o sangue dele que seria derramado na cruz do Calvário. Portanto, não se transforma na carne do Senhor, e não se transforma no sangue do Senhor, mas sim é uma representação, é um símbolo da fé cristã, que o próprio Cristo instituiu na ceia. Amém? Há quem creia, o catolicismo, por exemplo, eles acreditam que se transforma na carne e se transforma no sangue, na teologia isso é chamado de transubstanciação, ou seja, se transforma, mas isso não é verdade, e sim, como nós obedecemos, consubstanciação,
representa o corpo e representa o sangue de Jesus Cristo. Amém? Agora Jesus diz uma coisa aqui: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, preste atenção, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Adiantaria eu dizer a um cego de nascença, alguém que jamais enxergou, adiantaria eu dizer a este cego, lembre-se da luz do sol? Adiantaria eu dizer isso para ele? Por quê? Porque ele nunca, jamais viu a luz do sol. Então é a mesma coisa, quando Jesus está dizendo, façam isto em memória de mim, como é que alguém vai fazer isto em memória dele sem o conhecer? Entende por que a gente não serve, a gente procura não servir a ceia para aqueles que ainda não são cristãos, para aqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor de suas vidas, para aqueles que ainda não desceram as águas batismais? Entende por que nós, não é egoísmo, não é egocentrismo, não é uma restrição, porque é regra, não, é simplesmente porque a ceia do Senhor, ela deve ser participada por pessoas que o conheçam. Porque ele está dizendo, façam isto em memória de mim. Como é que eu vou fazer algo em memória de alguém a quem eu não conheço? Eu nunca nem sei, eu já ouvi falar dele, mas não sei quem ele é, não andei com ele, não conheço seus ensinamentos, não conheço a fé. Como que eu vou participar de algo e fazer a memória de alguém que eu não conheço? Então veja a necessidade de cada um de nós conhecermos a Jesus. Jó, no final da jornada ali, quando o Senhor o restaurou, ele disse, Senhor, antes eu apenas ouvia falar de Ti, o que eu sabia de Ti era apenas o que eu ouvia falar, mas hoje eu o conheço, os meus olhos Te veem, hoje eu conheço de andar contigo. Então veja a diferença de se ouvir falar e a diferença de se caminhar com Ele. Muitos já ouviram falar dEle, mas não caminham com Ele, portanto não o conhecem. Então é necessário que aquele que participa da ceia dEle, desta ceia instituída por Ele, o conheça. Caminhe com Ele, ande com Ele, o ame, sirva-o. É necessário, é muito necessário. O principal objetivo da ceia é um memorial. O principal objetivo da ceia do Senhor é um memorial, é algo para se lembrar, é algo para não se esquecer. Nós fazemos e nós praticamos a ceia para não nos esquecermos dele, para não nos esquecermos do que Ele fez. Não é tanto pelos milagres que Ele fez, não é tanto pelos seus ensinamentos, não é tanto pelas suas obras maravilhosas, mas é pelo que Ele é, quem Ele é a sua pessoa. A ceia é para nós lembrarmos de sua pessoa, mas a gente vê, infelizmente, por exemplo, igrejas que no momento da ceia, pessoas dizem que estão sendo curadas, pessoas dizem que estão sendo isso, que acontecendo, que está alcançando, milagres acontecem. A ceia não é para milagres, a ceia é para a memória de Cristo. Não é momento de cura, não é momento de libertação, é momento de lembrança. É momento de lembrarmos de nosso Senhor e Salvador, lembrarmos de que Ele se entregou por nós, Ele se entregou em nosso favor para perdão dos nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, levou sobre si os pecados que estavam sobre as nossas vidas. A ceia é para a lembrança, é em memória de Jesus, é em memória de Jesus. A ceia é para quem o conhece, é para quem anda com Ele, é para quem o teme, para quem o ama. Amém? Lembrem-se de Jesus nesta ceia. Eu vou dizer como devemos lembrar de Jesus nessa ceia.
Lembrem-se de Jesus nessa ceia como o guarda de nossos corações. Senhor, a tua morte me trouxe vida. Senhor, a tua morte trouxe perdão dos meus pecados, trouxe mudança de vida para mim. Senhor, a tua morte fez tudo isso por mim, pecador, que não merece, mas o seu amor trouxe para mim essa dádiva. Lembremos-nos nesta ceia de sermos gratos pelo que Ele fez. Gratos. Porque muitas vezes nós vivemos demonstrando ingratidão. É só alguma coisa dar errado na vida e a gente começa a reclamar, e a gente começa a se lamentar, e a gente começa a murmurar, ou seja, estamos demonstrando ingratidão. Olha o que Ele fez por nós. Ele garantiu para nós uma vida eterna. A morte não tem domínio sobre nós. A morte não nos destruirá. Por quê? Porque o nosso Mestre venceu ela e nos deu vida em lugar dela. Então nós temos que aprender a deixarmos de ser ingratos, porque muitas vezes quando estamos enfrentando problemas aqui, problemas ali, dificuldades ali, dificuldades aqui, as adversidades vêm, as batalhas, os confrontos, alguns sofrimentos, algumas tristezas, nós temos a mania de murmurar, de reclamar. E quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para a via dolorosa, quando nós olhamos para Cristo, nós não vemos Ele reclamando com o Pai. Ele está todo machucado, esbofeteado, chicoteado, sangrando, com uma cruz de espinhos na sua cabeça, fazendo com que a sua testa sangre. Você já viu como quando fura essa região, o quanto sangra? Pois Jesus teve essa região toda perfurada por espinhos. Imagine como ele estava sangrando. E não há palavras de murmuração, de reclamação. Ele está carregando sobre Ele, calado, os pecados de todos nós. E nós muitas vezes esquecemos disso e reclamamos da vida. Reclamamos do pão que comemos, reclamamos da roupa que vestimos, porque não é aquilo que gostaríamos, reclamamos do carro que quebra, reclamamos do dinheiro que falta, reclamamos de tudo e nos esquecemos que o Senhor é quem tem nos guardado, nos esquecemos e que Ele tem nos sustentado, que Ele tem nos mantido de pé em meio a essas dificuldades, essas adversidades. Nos esquecemos que essas coisas neste mundo são necessárias. É necessário que nós passemos por muitas tribulações nesta vida para glorificarmos, para exaltarmos o nome dEle. Paulo entendeu tudo isso e ensinou a igreja: em tudo deem graças, em tudo deem graças. Esta é a vontade de Deus para nós, essa é a vontade de Deus para nós. Então quando nós estivermos ceando, nos lembremos que é o Senhor quem guarda o nosso coração e que nós temos que ser gratos a Ele, gratos a Ele. Lembremos-nos desta ceia, na ceia, quando nós ceamos, que nós precisamos continuar vivendo esta vida numa conduta, uma conduta que agrade, uma conduta saudável, que agrade a Deus. Que Ele se agrade da maneira como nós vivemos, ou seja, vivemos de maneira santa e agradável a Deus, é uma maneira de nós declararmos a Deus que nós somos felizes pelo que Ele fez por nós, nós somos gratos pelo que Ele fez por nós. Nós não podemos mais simplesmente viver as nossas próprias vidas como se elas nos pertencessem. A minha vida não me pertence, não mais. A tua vida não te pertence, não mais. Nós pertencemos a Cristo. Pela manhã nós tivemos uma aula bíblica aqui muito significativa para nós. O título da nossa aula pela manhã foi
de quem é o meu corpo. E nós entendemos pela palavra de Deus que o nosso corpo não nos pertence mais. Cristo, na cruz do Calvário, com o derramamento do seu sangue, nos comprou para Ele. Somos propriedade exclusiva dEle. Então nosso corpo não nos pertence mais. Então o que nós temos que fazer? Usar o nosso corpo para a glória dEle. Nesta vida, vivemos de uma maneira saudável, uma conduta saudável, exemplar, dando bom testemunho. Quando nós estamos dando um mau testemunho lá fora, nós estamos envergonhando a Cristo, porque o nosso corpo pertence a Ele, ou seja, nós estamos ligados a Ele. Você quer ver um texto? 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios 10, verso 16 e 17. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Percebe isso? Ou seja, nós somos um corpo com Cristo. Nós que participamos desse pão e bebemos desse sangue, desse cálice, pertencemos a Ele, somos parte dEle, participamos com Ele. Então somos um corpo com Cristo. Então quando nós estamos lá fora, praticando obras do pecado, obras da carne, nós estamos envergonhando o corpo de Cristo. Nós estamos dando o corpo de Cristo ao pecado. Nós estamos trazendo Jesus à vergonha. Quando nós mentimos, quando nós roubamos, quando nós pisamos em alguém, quando nós maltratamos alguém, quando nós brigamos, contendemos com as pessoas, quando nós somos egoístas, quando nós estamos pensando somente em nós mesmos, nós estamos envergonhando a Cristo. Porque não foi para isso que Ele nos comprou para Ele. Não foi para isso que Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Muito pelo contrário, Ele nos trouxe para a sua luz para que nós também sejamos luz. Para que nós façamos a diferença. Aonde trabalha, aonde reside, em convívio com cristãos, em convívio com as pessoas do mundo. Vivamos de uma maneira que o Senhor nos aprove, que o Senhor esteja sendo louvado. O mundo precisa olhar para nós e ver em nós Ele, o nosso Jesus, Yeshua. O mundo precisa olhar para nós e ver e se admirar e comentar que há diferença, que nós somos diferentes. Eles devem também nos odiar, porque nós não compactuamos com eles dos pecados que eles cometem. Nós não aceitamos isso para as nossas vidas. Então seremos odiados, e se formos odiados, estamos agradando a Deus. Estamos agradando a Deus. Entendeu? Atos 20, 28, falando sobre o sangue. Atos 20, no verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, dando ordem aos pastores, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. O rebanho é dele, pertence a Ele. Ele comprou com o seu sangue. Lembre-se, na parábola do semeador, a semente que cai na boa terra, ela germina e produz frutos, muitos frutos. Ou seja, por quê?
porque é terra boa. Então, se você é de Cristo, produza bons frutos para glorificar a Ele que te comprou com o precioso sangue de seu Filho. Produzamos bons frutos para a glória de Deus. Não envergonhemos o nome do nosso Salvador. Ei, uma vez que você está salvo, meu irmão, você pertence a Cristo, minha irmã. Uma vez que você foi salvo por Cristo, você agora pertence a Cristo para sempre. Nada e ninguém pode te separar dele. Nada mais pode separar você dele. A aliança que Cristo fez com a igreja é uma aliança eterna, não pode ser destruída. Então, produzamos frutos para que glorifique o seu nome. Produzamos frutos que glorifiquem o nome dele. Deixemos de desagradar o Senhor. Lembremos o que está escrito em Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo do Senhor, aquele por quais vocês estão selados para o dia da redenção. Estamos selados. Então não entristeçamos o Senhor. Procuremos viver uma vida que Deus se alegre de nós. E olha que quando Deus se alegra de nós, nós recebemos força. Quando Deus está se alegrando da nossa conduta, nós somos fortalecidos por Ele. Estamos sendo fortalecidos para continuar a nossa jornada, sem vacilar, sem desistir, sem olhar para trás. Estamos sendo fortalecidos porque Ele está se agradando da nossa conduta. Mas quando nós não o agradamos, quando nós estamos desagradando Ele nos pecados, nós estamos sendo enfraquecidos. Estamos sendo enfraquecidos. Estamos nos tornando vulneráveis aos ataques de Satanás. E aí, portanto, passamos a sofrer as consequências dos pecados que nós estamos cometendo. Porque a palavra diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então, se a minha conduta não tem sido uma conduta cristã sobre a terra, certamente colherei consequências da má conduta que eu tenho me apresentado nesse mundo. Todavia sou do Senhor, porque creio nele de todo o meu coração. Todavia você é de Cristo, mas você não está livre e imune às consequências dos pecados que você cometer, porque quando você cometer pecados, você estará sendo enfraquecido, por não se encher do Espírito, por não buscar a presença de Deus para vencer esses pecados. Você entendeu isso? Crer no sacrifício de Jesus é aceitar viver em novidade de vida. Crer no sacrifício de Jesus é aceitar uma mudança de vida total. Total. Precisamos crer, irmãos. E o crer não é de boca, eu creio, não, de boca não. O crer, ele é em conduta, ele é em ações, ele é em palavras, ele é em atitudes. Ou seja, o mundo vai saber que nós somos de Cristo se as nossas atitudes condizerem com as atitudes que Cristo teve neste mundo com o seu próximo. Porque Ele é o modelo perfeito para o homem. Cristo é o modelo perfeito. Por isso devemos conhecer. Para fazer isto, para comer desse pão, beber desse cálice, em memória dele, é porque eu conheço Jesus, eu ando com Jesus, eu sei o quanto foi, pago naquela cruz, eu sei como foi doloroso para ele, e agora eu busco viver ao lado dele, eu busco viver, mesmo que eu tenha que sofrer com ele e por ele nesse mundo. Então, quando eu estou vivendo assim, eu estou sendo fortalecido por ele. Eu estou sendo fortalecido por Ele. Em Efésios, no capítulo 4, verso 1 em diante, olha só as instruções que Paulo, o apóstolo, dá à igreja em Éfeso. Como prisioneiro do Senhor, ou seja,
prisioneiro. Ele não é escravo. Ele não é obrigado a servir a Jesus. Ele se coloca como prisioneiro do Senhor, mas não no sentido de que ele está sendo obrigado a fazer essas coisas. Ele escolheu ser prisioneiro. Ele escolheu ser escravo do amor de Deus, da graça de Deus. E aí ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Já diz tudo aqui. Se eu pertenço a Deus, se eu creio em Jesus, se eu me denomino cristão, que eu viva de uma maneira digna da vocação que eu recebi. Ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Nós somos adotados, somos filhos. Vivamos como tais. Vivamos como tais. No verso 2: sejam completamente humildes e dóceis, pessoas boas, pessoas do bem, pessoas não egocêntricas, humildes, não se achando melhor do que ninguém, superior a ninguém, humildes, que se humilham diante da poderosa mão do Senhor para serem exaltados por Ele, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha, Jesus disse assim: eu dou um novo mandamento. Ele falou isso aos discípulos, você já ouviu isso tantas vezes. Jesus declarou: eu dou a vocês um novo mandamento, que vocês amem-se uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, como é que Jesus os amou? Jesus suportou esses homens. Esses homens eram homens cheios de defeitos, vira e mexe eles estavam dando trabalho para Jesus, mas Jesus os suportou com amor. Jesus suportou cada um deles com amor, com paciência. E quantas vezes falta paciência de você com outro irmão, com outra irmã? Quantas vezes nos falta paciência uns com os outros? Quantas vezes nós não estamos dispostos a suportar os nossos irmãos de maneira amorosa? Julgamos, nos achamos na razão, e aí julgamos o nosso irmão. E é totalmente o oposto disso que Cristo pede. Eu dou um novo mandamento para vocês: amem-se uns aos outros. Nisto o mundo vai saber que vocês são meus discípulos, ele disse, se vocês se amarem. Se vocês se amarem, se importarem uns com os outros, ajudarem-se mutuamente, estarem em comunhão, comum acordo, para exercer a fé que Cristo enxertou no coração de vocês. No verso 3 ele diz: façam todo o esforço, ou seja, tem que impor força mesmo na nossa vida, nós temos que nos esforçar, porque se a gente não se esforçar, a gente não vai conseguir não. Ou seja, esforço, ou seja, não é fácil. Tudo que requer esforço é porque não é uma coisa fácil. Tem que haver um esforço, um empenho para conquistar, para alcançar. Então ele está dizendo: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, vivam unidos em Cristo, no amor de Cristo, exalando esse amor de uns para com os outros, para que o mundo veja vocês de maneira diferente. Mas o que a gente vê muitas vezes é crente falando mal de crente. Onde está o amor? Aonde está a unidade? Aonde que pertencemos ao mesmo corpo, se estão se mordendo, se estão se destruindo uns aos outros? Não existe a unidade aí nisso. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe por quê? Porque há um só Espírito operando em nós. Então, para que esse Espírito, possa continuar operando em nós, precisa haver unidade, ou seja, comunhão entre nós. Comunhão entre nós. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Um só corpo.
Somos muitos, mas é um corpo só. É o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Somos muitos membros, mas membros enxertados no mesmo corpo, tendo por cabeça Jesus, o Cristo. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e uma só, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então não deve haver separações entre nós, não deve haver contenda entre nós, não deve haver conflitos entre nós, não deve haver, porque nós somos membros de um só corpo, todos recebemos o mesmo batismo em Cristo, todos nós temos o mesmo Espírito habitando em nós. Por isso precisamos viver em unidade, em união. É o vínculo da paz. 7 diz: e a cada um de nós foi concedida a graça, ou seja, o perdão, o favor imerecido que Deus quis nos dar. Ele foi favorável a nós quando nós não merecíamos. Cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Nós somos uma igreja abençoada, temos tudo, não nos falta nada. O dom de Deus foi derramado sobre nossas vidas, nós somos enriquecidos no Espírito. Então tudo é nosso. Somos livres do pecado, estamos livres do mundo de pecado, estamos livres da condenação. Romanos 8, no verso 1: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Somos livres. Por que é que nós ficamos nos escravizando de novo, por causa do pecado? Por que é que a gente se escraviza do pecado de novo? Por que é que nós deixamos nos dominar outra vez, se nós somos livres? Será que é tão difícil a gente amar o nosso irmão? Será que é tão difícil a gente amar um ao outro? Será que é tão difícil obedecer os preceitos de Cristo? Será que é tão difícil obedecer a sua doutrina? Será que é tão difícil? Será que o pecado é tão poderoso ainda assim sobre as nossas vidas? Será que o pecado ainda tem tanto poder sobre nós ainda? Será que ele é tão perigoso assim ainda, quando a palavra de Deus diz que nós somos libertos dele, livres dele, fomos tirados desse cárcere? 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, todos os seres humanos são bombardeados com as mesmas tentações. Não tem nada novo. Tem nada novo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, é possível dominarmos e não sermos dominados, porque somos livres. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar.
Ou seja, ele está dizendo: vocês não estão mais sozinhos nesta lida, vocês não estão mais sozinhos nesta caminhada, nesta batalha diária. Vocês estão sendo tentados, vocês estão sendo bombardeados pelo pecado, mas o Espírito do Senhor está em vocês, Ele habita em vocês, vocês são santuário do Deus Altíssimo, templo do Espírito Santo. Então vocês têm tudo o que precisam para poder dominar e não serem dominados. Foi dado pelo Espírito Santo, né, o fruto chamado domínio próprio. É possível, é só estarmos dispostos a guerrear para vencer. A guerrear para vencer. Aleluia. Amém? O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele preparou tudo para que nós pudéssemos continuar firmes. Para isso existe a igreja. Para que nós estejamos unidos, juntos e sendo instruídos por Ele através das lideranças que Ele levantou. Para que nós não sejamos mais presas fáceis para o inimigo lá fora. Só cabe a nós nos revestirmos de Deus. Só cabe a cada um de nós nos revestirmos da armadura de Deus, para não sermos mais vencidos pelo inimigo. Só cabe a nós, porque tudo que era para ter sido feito, Cristo fez. A sua obra foi completa na cruz. A sua obra foi completa. Jesus não salvou você pela metade, irmão. Jesus não salvou você pela metade, irmã. Ele salvou a mim e a você por inteiro. Seu nome e o meu nome estão arrolados nos céus, estão escritos no livro da vida. Ele nos salvou por inteiro. Tudo que era necessário Ele fez por nós. Agora cabe a nós crermos e obedecermos, para que o diabo não tenha mais chance contra as nossas vidas. Lembre-se, Cristo morreu por nós, para nos dar vida, para nos dar vida. No verso 9 do 4 de Efésios, ele diz: que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude, da totalidade de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Ou seja, Jesus fez uma obra fantástica e maravilhosa. Primeiro Ele nos salva na cruz. Primeiro Ele nos dá o perdão. Primeiro Ele nos dá a oportunidade de um novo nascimento, de uma nova vida. E depois que Ele nos concede salvação, depois que Ele nos concede o perdão, uma nova vida, Ele prepara todo um aparato para que nós possamos permanecer firmes nessa nova vida. Veja aí a necessidade de existir, uma igreja. Veja a necessidade de existir uma igreja, não paredes, não chão e cadeiras, vidas se reunindo no mesmo lugar, igreja. Veja a necessidade da congregação estar unida. Veja a necessidade de bons líderes que Ele levantou para continuar conduzindo o rebanho dEle pelo caminho que é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja o quanto nós temos que valorizar tudo que Ele nos deu, valorizar o que Ele fez por nós desde a cruz até os dias de hoje.
Então, ao cearmos essa noite, lembremos-nos de sua pessoa, de seu amor por nós, da sua entrega. Ele disse, para os discípulos: há quem ouse até morrer por alguém que ama, mas alguém morrerá por aqueles a quem ele não conhece? Ele morreu por todos nós. Ele morreu por todos nós. Ele nos conheceu antes de sermos criados. Ele já nos amou. Então lembre-se de Jesus, como se deve lembrar, aquele que nos amou de tal maneira, que se entregou numa cruz, morrendo em nosso lugar, para perdão dos nossos pecados. Lembremos-nos de seu amor, de sua graça abundante, que aumenta a cada dia sobre as nossas vidas. Lembremos-nos de que Ele é um Deus misericordioso, de que as suas misericórdias todos os dias se renovam. Todos os dias se renovam. Por isso nós ainda estamos aqui, por causa de seu amor e de suas misericórdias. Lembremos-nos de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Toda esta obra foi dele. Nós não creríamos nele se ele não se revelasse a nós. Nós não creríamos nele, jamais poderíamos ser salvos por ele, se ele não tivesse nos amado primeiro e tomado a iniciativa de vir nos resgatar nesse mundo. Lembrem-se que ele disse por 2 vezes lá, enquanto esteve sobre a terra: eu vim buscar o que se havia perdido. Ele veio com uma obra de resgate. Ele veio nos resgatar. Estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Estávamos perdidos e Ele nos resgatou. A obra toda foi executada por Ele. Se eu creio hoje, e se você crê hoje, é porque Ele nos amou e nos escolheu, e nos deu o dom da fé, para irmos até o final, crendo que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Fecha os seus olhos e abaixa a tua cabeça um instante. Nós não estávamos lá naquele dia, mas nós já vimos filmes